consigo ficar muito ruim, por isso que ele tem que correr, se não correr, parar, ele come. Eu ia até perguntar se é exemplo do Gracie, no seu caso também, no seu consultório, muitas autoridades procuram. Os homens costumam também ter preocupações? A cirurgia plástica, embora pareça uma especialidade elitista, pelo contrário, ela é uma especialidade muito eclética, muito generalizada. Você tem pacientes criança, você tem mulher, você tem velho, você tem gente de todo tipo, inclusive gente importante, muitas pessoas que lidam com o público, que dependem do público, no meio artístico, político. Você trabalha no serviço público, Pedro, também? Você faz algum tipo de trabalho? Não, eu trabalho só na minha clínica particular. Eu trabalhei muitos anos, fiz a carreira pública toda, desde peru de hospital, bolsista por concurso, médico residente, cirurgião plástico por concurso, sempre no Hospital Miguel Couto. O sistema ideal seria esse, quer dizer, a iniciativa privada e o atendimento do serviço público, ou você acha? Tem gente que defende a estatização, por exemplo, na sua área, o que você acha? Não, eu acho que o serviço médico deve ser um direito do cidadão e um dever do Estado. Acho que deve dar serviço médico, deve dar condução e condição de trabalhos e, se possível, habitação. Eu sou a favor de uma justiça social plenamente. Agora, a cirurgia plástica se divide em dois grupos. A cirurgia reparadora, que corrige os defeitos de nascença e os defeitos oriundos de extirpação de tumores ou de acidentes. Essa cirurgia o Estado tem a obrigação de manter. E a cirurgia estética, propriamente dita, que é uma cirurgia de aperfeiçoamento da aparência física, eu não vou dizer que seja de embelezamento, de vaidade, mas de aperfeiçoamento da aparência do indivíduo, essa cirurgia, mesmo nos países socialistas, na Rússia e em outros países, ela é cobrada. Apenas o indivíduo tem que ter uma autorização de um serviço psicológico para que ele tenha um atestado de que realmente necessita, como eu ia lhe dizendo, pessoas que lidam com o público, por exemplo, e que já vão ficando muito envelhecidas, enrugadas, e aquilo prejudica a sua imagem. Aquilo é quase que uma necessidade profissional. Aí, então, nós temos um limite muito tênue entre a cirurgia reparadora e a cirurgia estética. Uma mulher que tenha um busto exageradamente grande, que aquilo, um peso de mais 300 gramas a 1 quilo e meio, como um verdadeiro pêndulo, fazendo uma pressão sobre a sua coluna vertebral. Aquilo, no fim do dia, a mulher tem dor nas costas, a alça do sutiã corta o seu ombro. Então, aquela é uma cirurgia estética ou reparadora. E assim muitas outras. Ô Pedro, escuta uma coisa. Você é um dos 5 cirurgiões plásticos citados pelo New York Times, né? Os melhores do mundo. E nessa lista de 5 maiores cirurgiões, havia 2 brasileiros, né? O Pitangui e você. Parece que eram 2 americanos, é isso? E um inglês? Por que é que a cirurgia plástica brasileira tem, assim, tão bons profissionais, respeitados pelo mundo inteiro? Bom, essa pergunta é uma pergunta que fazem com frequência. Eu atribuo a 3 razões. Primeira razão é a base da medicina brasileira. A medicina brasileira tem uma base muito boa. O Brasil tem grandes médicos, uma grande escola de medicina. Hoje, devido ao empobrecimento do país, nós já começamos a ter problemas. Número exagerado de faculdades, a queda do ensino de uma maneira geral e a queda do ensino médico em particular. Mas ainda nós conservamos até hoje uma tradição que se conquistou por longos anos de uma grande medicina. O Brasil tem uma grande medicina, em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós tivemos, talvez por coincidência, 2 grandes escolas de cirurgia plástica no Brasil, na minha opinião, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, que foi a escola do professor Jorge da Silva, com quem eu aprendi, que era professor de cirurgia plástica, chefe de serviço do Hospital do Câncer, fazia reconstrução em câncer, onde eu fiz toda a minha formação. Toda a minha formação foi feita em cirurgia reparadora no câncer de face, de mama, etc. E a escola do professor Ivo Pitangui. Então, essas 2 escolas ensejaram inúmeros excelentes profissionais que tem no Brasil. Agora, o campo, isso é uma tese que talvez até eu não ouvi nem li em outra parte, talvez seja até uma concepção que amadureceu na minha ideia. É que o Brasil, o brasileiro, por ser um povo muito miscigenado,
né, com o componente negro, o componente índio e o componente branco muito entrelaçado, ele transformou-se numa espécie de mosaico étnico que enseja fisionomias, muitas vezes, diferenciadas. Você encontra uma mulher, às vezes, muito bonita, com os olhos lindos, mas com o nariz que não combina com a boca e vice-versa. Então, isso também teve um grande campo. Ao lado de nós termos esse clima de sol o ano inteiro, em que as pessoas se expõem muito, vão muito à praia, usam roupas sumárias, ao contrário de países frios e temperados, em que a pessoa usa óculos, chapéu, se esconde, cachecol, muita roupa. Dá para tapear um pouquinho. Dá para tapear. Então, houve uma demanda muito de cirurgia plástica no Brasil. Né? Quer dizer, o povo ajudou, né? O povo ajudou. Os contingentes. Ô, Pedro, nós estamos chegando aqui a outro intervalo. Eu vou deixar uma outra pergunta aqui no ar. Você já falou a respeito de justiça social, diferença social, de povo. Eu queria saber como é que você se situa politicamente. Depois do intervalo, Pedro Valente responde. Uma pergunta que ficou no ar para Pedro Valente responder agora. Como é que você se situa politicamente? Olha, Dulce, eu, no momento, ao contrário de muitos brasileiros pessimistas, eu vivo um momento de grande esperança. Por exemplo, eu estar aqui numa televisão do governo, uma televisão oficial, e você fazer uma pergunta dessa e eu poder me expressar livremente, eu tenho a impressão que, para quem viu o Brasil, né, para quem só votou uma vez para presidente da República, como eu... Este ano você vai votar de novo. Então, eu estou dizendo a você que eu vivo uma grande esperança. Né? Você é capitalista, socialista, presidencialista ou parlamentarista? Olha, eu sou fundamentalmente trabalhista. Né? Eu sou um homem que vivi a minha vida inteira do meu trabalho praticado com as minhas mãos. Aliás, o trabalho com as mãos também, a não ser o cirurgião, que é uma exceção quase, sempre teve um grande preconceito nesse país, né? O sapateiro, o trabalhador braçal, né? Eu sou trabalhista, eu dou muito valor ao trabalho. Evidentemente que no mundo atual, a evolução política do mundo nos conduz a nós termos uma forte apego à justiça social. Então, o trabalhismo hoje evolui muito para o socialismo, para a justiça social, e eu me enquadro dentro desta evolução. Você teria uma pessoa, por exemplo, você tem um predileto para isso? Olha, Hélio, eu considero que, e você, que é um cultor da criança, sua família, o número de filhos, não sei se vocês sabem, o Hélio tem quantos filhos? Tenho 10. 10. E você? Criei 8 de meu irmão, tem 21. O Carlos Grace tem 21 filhos. Quer dizer, vocês que vivem quase para as crianças, na vida particular de vocês, na família, que é uma célula da sociedade, eu considero que a coisa mais importante no Brasil é a criança. Nós temos, em vez de fazer usinas atômicas e obras gigantescas e mirabolantes, nós devemos nos inclinar para a criança. Dar comida para a criança, dar cultura, ensinamento para a criança, calçar as crianças, vestir as crianças e transformar esse povo maravilhoso que deu Martinho da Vila, que deu um Hélio Gracie, que deu Pelé, que deu Vila Lobos, que deu tanta gente importante que não pode ser considerado nem um país do terceiro mundo pelo seu povo magnífico, pelas expressões de cultura que aqui nasce. Eu considero que esse povo tem que ter uma oportunidade. Então, essa oportunidade só poderá ser dada de uma forma, de nós não nos deixarmos roubar externamente. Nós temos que vigiar as nossas fronteiras. Não é possível que um país como o Uruguai seja um dos maiores exportadores de ouro. Esse ouro está sendo roubado do Brasil. Como roubam as nossas árvores, roubam as nossas pedras preciosas, então roubam a nossa comida, e estão roubando até agora os nossos talentos, porque